Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mateus 13, versículos 51 e 52, diz assim: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém. Capítulo 13 de Mateus, ele contém 8 parábolas. Essa é a 8ª. Alguns listam 7 porque não consideram esta uma parábola, mas é uma parábola. E eu quero usar ela para nós falarmos sobre essa expressão de Jesus, que todo escriba versado no reino dos céus. Versado é especialista, um perito, uma pessoa que tem conhecimento do que faz, ela é versada naquilo. E escriba é o que corresponde a um advogado. O escriba do Antigo Testamento, ele tinha como função principal ler e interpretar a lei. E também ocupava era a função dos escribas copiar a lei, que é uma grande responsabilidade. Copiar a lei nos seus detalhes, sem deixar ela perder nada. Esta afirmação de Jesus deve chamar nossa atenção. Nós que estamos diariamente na casa do Senhor, levamos uma vantagem em relação àqueles que não se interessam em aprender as coisas do reino dos céus. Ele está dizendo que a pessoa que é entendida no reino dos céus, um especialista. Eu penso que se nós pudéssemos indagar ao mundo, em qualquer posição, se nós pudéssemos ouvir o mundo todo respondendo: no que você é bom? O que você faz com especialidade? E o que você faz, o que você sabe, o que você gosta? Enfim, todo mundo tem uma coisa que na vida dele fala: aqui eu domino, essa área aqui é a área que eu sou melhor na minha vida. Pode ser em política, pode ser em ciência, pode ser em uma atividade profissional, esportiva. Enfim, se nós tivéssemos que colocar no papel no que você é especialista, o que você poria? Se tivéssemos que escrever, eu penso que nós chegaríamos ao seguinte resultado: quando se fala nesta vida, o reino dos céus não apareceria nessa lista. Um grupo muito pequeno diria isso. Agora, quando termina essa vida, o céu é o lugar mais desejado de todos. Todas as religiões, ou passando pelo purgatório, ou pelo nirvana, como diziam os gregos, ou por onde diz o budista, ou por onde diz o espiritismo, todas as religiões moldam os seus fiéis ou seus adeptos num futuro, depois que a vida terminar aqui, o céu, ou espíritos de luz, como dizem, ou com Deus, é o lugar mais desejado de todos. O céu é o lugar mais desejado de todos os homens. Isso quanto ao futuro. Quanto ao presente, ele é o lugar mais desprezado por todos. Se nós pudéssemos ouvir 7 bilhões de pessoas dizendo: no que você é bom, o número seria muito pequeno daqueles que iam dizer: no reino dos céus. Então, podemos dizer que o céu é o lugar mais desejado de todos quanto ao futuro, mas é o menos interessante quanto ao presente. E Jesus, quando acabou de contar 7 parábolas, na 8ª, antes de contar a 8ª, ele falou assim: vocês entenderam tudo que eu disse? Eles disseram: sim, entendemos. E aí ele diz a 8ª, ele diz assim: por isso o escriba versado no reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família. O pai de família é Jesus. Nas 7 parábolas que ele contou, ele é o pai de família, ele é o dono da terra, ele é o semeador. Todo lugar que fala o pai de família se refere a ele.
Ele está dizendo que o especialista em reino dos céus é igual a ele. Que ele vai tirar do seu depósito, do seu coração, do seu interior, dos seus recursos de vida, coisas boas, coisas novas, né? Coisas boas que serão novas e coisas velhas. O que Jesus disse que é o reino dos céus? Ele contou as 7 parábolas. O semeador, do joio, da mostarda, do fermento, do tesouro, da grande pérola. E a 8ª, coisas novas e velhas. Então observe que ele disse versado no reino, não é em reino. Qual a diferença? No reino você está dentro, em reino você está fora. Eu posso ser versado em alguma coisa que eu não estou dentro dela. Agora, quando diz versado no reino, está dizendo que você é entendido numa coisa que você está dentro, no participante, você está nele. Porque tem muita gente que é versado em Bíblia, mas ele não está de acordo com a palavra. Tem muita gente que é versado em religião e não pratica nenhuma. Tem muita gente que é versado em cristianismo, mas não consegue ser cristão. Ele só é o entendido do assunto, mas ele não está no. Então Jesus disse que o reino dos céus é tudo isso. Tudo isso o quê? Ele falou, o semeador. Isso é reino dos céus. O que é a parábola do semeador? Olha, a semente foi semeada e num coração ela não cresceu porque o passarinho roubou a semente, no outro porque cresceu espinho, no outro porque tinha pedra, e no outro porque tinha terra boa e não tinha nem espinho, nem pedra, nem roubou a semente, nasceu e cresceu. Isso é reino dos céus. Isso está acontecendo. O reino dos céus é invisível, mas ele é real. Isso que vocês estão vivendo é reino dos céus. Vocês não sabem disso? Eles disseram, sim, sabemos. Quem sabia? Os discípulos, que aprendiam diariamente com Jesus. Ah, é só o semeador? Não, o joio. O cristão de aparência e o cristão de verdade. Falou, isso é reino dos céus. Isso acontece no reino dos céus. A parábola da mostarda. A fé viva. Ela é pequena, mas ela é crescente. Lá na frente ela se torna maior. Ela não é uma fé estagnada, não é uma fé que diminui. É uma fé viva, ela está sempre crescendo. Isso é reino dos céus. Ele disse, o reino dos céus é tudo isso. O fermento fala de maldade que cresce rapidamente, assim como o fermento alcança rapidamente toda a massa. Fermento na Bíblia não é coisa boa e fala de coisas ruins que têm uma proporção de contaminar rapidamente. Ele falou, isso é reino dos céus. No reino dos céus tem isso. O tesouro, o homem que tropeçou no tesouro, o tesouro não era dele, mas ele tropeçou e não era de ninguém, e ele, afortunado, foi lá e vendeu suas coisas menores e comprou a terra. Ele falou, isso é reino dos céus. O homem que procurava por uma grande pérola e achou e vendeu as pérolas menores, foi lá e adquiriu a pérola de grande valor, isso é reino dos céus. Está falando de como as pessoas entraram, acharam, se mantiveram e se entenderam dentro do reino. Todas elas, ele falou, tudo isso é reino dos céus. A rede que lançada ao mar apanha toda sorte de peixe, ninguém está tão alto, ninguém está tão profundo que ela não possa alcançar. A graça é para todos. Isso é reino dos céus. Então, queridos, essas revelações bíblicas são verdades do céu. Quanto ao tempo, elas são velhas. São verdades eternas, imortais. Antes da fundação do mundo, elas são vigentes. O escriba versado, ele vai tirar do seu depósito coisas velhas. Antes da ciência, antes da criação, antes de tudo. Mas quanto à experiência, elas são novas. Elas são atuais. Elas se renovam a cada dia. A palavra do Senhor se renova a cada dia. O escriba versado em reino dos céus, ele tem essas revelações bíblicas que são verdades do céu, ele tem noção, ele tem ideia de que tudo isso é reino dos céus. Tudo isso e muito mais. Então, por que elas são velhas? Porque na nossa visão, lá no princípio criou Deus, céus e a terra. Então, quanto à data, isso está num passado distante, lá no eterno passado. Mas quanto à experiência, isso me abençoa agora. Então, ela é velha,
e ela é nova. O escriba versado é aquele que ele tira do seu depósito tanto coisas do eterno passado, quanto promessas do eterno futuro. Ele tem para a vida dele esse recurso. Por que ele tem esse recurso? Porque ele é versado. Ele é entendido em reino dos céus. Ele é entendido no reino dos céus. O reino dos céus, como o nome diz, ele é um reino e ele é dos céus. Então, há um grande interesse pelos céus quanto ao futuro, um desinteresse quanto ao presente. E os céus, ele é possível a nós que somos versados, sabemos disso, ele é possível a nós por causa do reino. Quando Jesus diz, chegou até vocês o reino dos céus, ele está dizendo, vocês nunca tiveram reino dos céus. Chegou agora. É chegado a vós o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Na terra. Ele começou na terra, por isso que ele é chamado dos céus. Porque ele veio à terra. E ele terminará na terra e ele voltará para os céus. E quem entrou no reino entrou, quem se entendeu com o reino se entendeu, quem não se entendeu perdeu a oportunidade. Um exemplo, na terra tem um número incontável de reinos. O Brasil é um deles. O Brasil é um reino, tem um território, tem sua independência, tem sua cultura, tem suas crenças, tem seus deuses, é um reino. Podemos chamar de um reino novo. O Brasil tem 519 anos. A gente até esquece disso, né? Só 519 anos. Você pode imaginar que 519 anos atrás não tinha nenhuma capital, nenhuma estrada, nenhuma picada. Não tinha Rio de Janeiro, não tinha São Paulo, não tinha cidade nenhuma. 519 anos atrás é como se alguém descesse no meio da Amazônica, através de um helicóptero, e dissesse para ele lá dentro, esse aqui é Brasil. Só 519 anos. Antes, não tinha nada. Hoje, 519 anos depois, nós temos capitais, produção, cultura, população. Só que grande parte dos brasileiros não são versados no reino Brasil. Eles não contribuem para o reino. A maior parte dos brasileiros, eles querem um reino que lhe dê condições de vida, mas eles esquecem que um reino, o seu valor está exatamente nos seus habitantes. Quando a gente olha para outros reinos que a gente entende que é melhor do que nós, não é o solo. Não é o solo de Israel que faz Israel ser melhor do que a gente. Não é as riquezas minerais do Japão que faz o Japão estar na nossa frente. Nem as condições climáticas ou as divisas do povo europeu que faz ele estar na nossa frente. É exatamente o conhecimento dos seus habitantes. Eles são versados naqueles reinos, eles trabalham por eles, defendem eles, e eles projetam este reino. E o beneficiário dessa atitude de ser versado são eles. Então todos querem um reino melhor, mas poucos querem melhorar o reino. É um exemplo para a gente entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, o reino dos céus é um reino, tem divisa, tem rei, tem leis, tem pode e não pode, tem direitos e deveres. Ele é um reino que ele está na terra toda, ele não é um território. Mas qual é o território se ele está na terra toda? É espiritual. Toda pessoa versada no reino dos céus, ele sabe que muitas vezes um passo para cá ele está no reino do inferno. Um passo para frente ele está no reino do mundo. É invisível, mas é real. Se ele for versado, ele sabe. Ele sabe a cultura deste reino, o linguajar deste reino, o procedimento deste reino, o rei, onde ele começou, onde ele termina, para onde ele vai. E esse reino, ele tem coisas velhas, porém eternas, imortais, e coisas novas que são atuais, elas se cumprem a cada dia e se cumprirão no amanhã. Isso nos ilumina, nos beneficia, porque nós não podemos fazer parte dessa estupidez que o mundo faz, que é viver a vida desprezando uma coisa com a qual eles sonham estar nela amanhã. Todo mundo sabe que a vida é passageira. A Bíblia revela que ela passa como um sopro, ou como uma brisa, ou como uma planta que nasce num dia, floresce no outro e murcha no outro.
Todos nós sabemos que a vida é breve. E depois da vida, o sonho de todo vivo é céus, é Deus, é vida, é felicidade, é alegria, é harmonia, é paz, é se livrar do tempo de sofrimento. Só que é uma estupidez, não tem nada de especialidade você sonhar com uma coisa pela qual você nunca se interessou, a qual nunca te atraiu, que você nunca fez um mínimo esforço por ele, nem para aprender. Nós somos versados nas coisas que nós trabalhamos na profissão, porque a gente precisa disso para viver. Mas tudo bem, a gente trabalha 8 horas por dia, o dia tem 24. Por que o reino dos céus nunca ficou interessante, se eu sei que o trabalho tem tempo para começar e tempo para acabar? Então, aqueles que estavam diariamente aos pés de Jesus, as coisas espirituais iam ficando claras diante deles. Enquanto que o povão, e quando eu falo povão, estou falando povão de Israel, nação de Deus, eles ficavam mergulhados nas trevas das religiões. Eles eram entendidos de lei, de farisaísmo, eles eram entendidos de pode e não pode, mas as virtudes, as grandezas, as belezas do reino mesmo, eles não entendiam. Eles ficavam por fora disso. Não tinham conhecimento. E quando Jesus diz, olha, tudo isso que está acontecendo aqui, desde quando ele entrou com aquele jumentinho lá em Jerusalém, que colocaram folhas para ele passar, e cantaram hosanas nas alturas, ele falou, o reino foi inaugurado, o rei entrou, o rei existe, o reino existe. É um reino chamado dos céus, de um rei chamado Jesus. E Jesus chama os seus filhos, ou os seus fiéis, de súditos do reino. Então, quem se interessou por isso, eles tinham vantagem. Então, nas parábolas de Mateus, Jesus está revelando que o reino dos céus é real e invisível, está no coração das pessoas, como ele havia dito, mas que ele está acontecendo. Nos probleminhas do dia a dia, o reino dos céus está acontecendo. Paulo falou assim, quando vocês se reúnem para tomar a ceia, há divisão entre vós. E o que vocês tomam não é a ceia, porque vocês estão reunidos, mas há partido. Como é que está reunido, está dividido? Ele falou, mas não tem problema. Ele falou, é assim mesmo. É até bom que haja partidos, porque se manifesta os que são do reino. É na divisão que aparece quem é quem. É nas dificuldades que aparece quem é quem. É nesse momento. Ele falou, então, é até bom, ele falou. Mas fique sabendo de uma coisa. Ele falou para muitos lá, o que vocês estão comendo, isso não é ceia. Pode ser qualquer outra coisa, menos ceia. Por quê? Porque eles estavam divididos quando o assunto era reino dos céus. Se disséssemos assim, mas e quanto ao judaísmo? Não, quanto ao judaísmo está tudo certo, eles estavam fazendo tudo direitinho. Mas só que reino dos céus não é o que é visível só. É muito mais do que isso. Então isso, queridos, as grandezas, são as revelações do reino. Jesus está dizendo, todas essas coisas, a semente, o joio, o fermento, o tesouro, isso é reino dos céus. Quem se desinteressou pelos ensinamentos de Jesus, ele acabou sendo arrastado pela própria mente, pelas trevas ou pelo mundo, para longe do reino dos céus. Então hoje, se você for conversar com as pessoas mais inteligentes da terra sobre o reino dos céus, não tem assunto. Eles não sabem o que é isso. A conversa não flui. Não tem. Eles foram levados para longe dos ensinamentos de Jesus. Quem os levou para longe? O interesse deles por outras coisas. Eles se desinteressaram por um assunto que é o que eles mais sonham quanto ao futuro, o céu. Se nós queremos, o que mais queremos quanto ao futuro é céus, e Jesus chega para nós e diz assim, olha, chegou para vocês o reino dos céus, é vindo a vós o reino dos céus, é chegado a vós o reino dos céus, então por que o desinteresse? Por que não aproveitar cada oportunidade? Cada gota de ensinamento, cada oportunidade. Por quê? Porque é o nosso interesse, nós tínhamos que ter esse interesse. Então Jesus está dizendo que um escriba versado no reino dos céus, ele é semelhante a Jesus, o pai de família, que ele tira do seu depósito coisas antigas do eterno passado e coisas novas do eterno futuro. E ele está ali centrado.
Ele sabe de onde veio, onde está, para onde vai, não está perdido. Ele está no centro da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que Jesus reinasse no reino dos céus. Ele está ensinando para os discípulos isso. Então, nas parábolas de Mateus, preste bem atenção, ele está falando na Galileia, e embora a Galileia seja em Israel, esse povo está descrendo do reino dos céus porque eles estão muito longe da religião. Então, às vezes você vai falar do reino dos céus para alguém, ele não faz parte do meio cristão, ele está tão longe que ele tem dificuldade de crer quando você fala em ressurreição, reino dos céus, riquezas eternas, glória celeste. Daquilo que para nós é uma realidade, porém não visível, eles mostram interesse porque eles estão muito longe. Mas se nós seguirmos a leitura, Jesus chega em Nazaré. E aqui eu quero usar a escrita de Lucas. Então, eu li 51, 52. 53 até o 58, Jesus está em Nazaré. E em Nazaré ele é rejeitado. Na Galiléia ele foi rejeitado porque as pessoas não acreditou muito nele, porque eles estavam muito distantes. Mas lá ele teve uma maior aceitação do que em Nazaré. Olha como o perigo é maior para quem está dentro do que quem está fora do reino. Por isso lá em Apocalipse diz, quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, iluminado ou então perdido, porque um perdido sabe que precisa de se encontrar. Um morno, ele pensa que está dentro e está fora. Um mais ou menos, ele não é nem uma coisa e nem outra. Quando chega em Lucas, Lucas vai citar o episódio de Jesus em Nazaré, o mesmo que Mateus escreveu, só que cada um recebeu a revelação do Espírito Santo, deu a eles e anotou aquilo que ele entendeu que deveria anotar. E Lucas trouxe muito mais detalhes que Mateus. Lucas conta que Jesus chegando em Nazaré, onde fora criado, 16, começa aí, ó. Ele estava em Nazaré. O que é Nazaré? Onde ele fora criado. O que ele fez? Foi num sábado, na sinagoga, de acordo com o costume de todo mundo. Ele foi lá. Chegando lá, o que aconteceu? Deram para ele o rolo do livro do profeta Isaías, um rolo enorme. Não tem título, capítulo, nem versículo. Imagina um pergaminho grosso assim, e aquilo está escrito de fora a fora. Você imagina o trabalho que dá para achar um versículo ali. Na Bíblia, tudo separadinho por páginas quadradinhas, com capítulos, com versículos, com subtítulos. Às vezes a gente demora. Você imagine pegar um rolo inteiriço, sem capítulo, sem versículo, sem título. Deram para Jesus ler. Ele foi lá no rolo de Isaías e achou o capítulo 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me enviou. Ele leu o versículo 1 e 2, ele achou o lugar, não leu em qualquer lugar não, ele procurou. Foi lá no capítulo 61 da nossa Bíblia, ou seja, quase no final do livro. Achou que Isaías recebeu de Deus e registrou, e falou, hoje, agora, nesse momento, está se cumprindo isso aqui. Ó. Quando foi que Isaías escreveu? 750 anos antes. 750 anos antes. Falou agora, nesse exato momento. Não tinha anjos, não tinha luz, não tinha trombeta. Era num dia de sábado, na sinagoga, como de costume. Como eu disse agora há pouco, vida comum. Vida comum. O que o judeu fazia todo sábado, ir para a sinagoga. Alguém lá pegava o livro da lei, lia e interpretava e ensinava as pessoas para eles aprenderem sobre o reino dos céus. E Jesus pega o livro, acha o lugar e diz assim, olha, agora, nesse exato momento, acabou de se cumprir essa palavra aqui que Isaías escreveu. 750 anos atrás. Versículo 22 diz que todos maravilhados, eles ficavam encantados com o que Jesus ensinava, com o poder, com a graça que havia na vida dele, mas ao mesmo tempo eles diziam assim, mas ele não é o filho de José, filho da Maria? Ele não é o irmão que os seus irmãos estão com a gente, seus irmãos e irmãs, a gente não conhece, o Tiago, o Simão e as suas irmãs, elas não estão entre nós? Porque Maria, depois de Jesus, teve outros filhos. Jesus foi o filho da virgindade gerado pelo Espírito, mas depois José já tinha assumido Maria, eles tiveram uma vida normal. E a Bíblia sempre fala da família de Jesus, dos meio-irmãos de Jesus, né, por parte
de pai e mãe. E então eles ficavam maravilhados, mas ao mesmo tempo eles tropeçavam nessa intimidade, o que deveria ser motivo de alegria, de bênção. Eles deixaram que essa rotina de viver com o sacro, com a coisa santa, com o Deus puro, que a rotina interferisse na sua reverência e na sua fé. Então eles tropeçam nisso. Eles dizem, mas ele é o filho de José. E eles acabam rejeitando Jesus, exatamente em Nazaré, onde ele foi criado. Nós poderíamos dizer assim, se Jesus não tivesse nascido em Nazaré, ninguém saberia que ela existia. De tão pequena que era. Mas pelo fato, nascido não, criado, mas pelo fato dele ter sido criado lá, Nazaré é um dos lugares mais visitados de Israel até hoje. É uma das cidades mais faladas de quem entende de reino dos céus. Não tem como falar em reino dos céus e não falar em Nazaré. Lá nasceu o rei, lá foi criado o rei. Nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Seu ministério, parte principal, se deu em Cafarnaum. Começa pregando as parábolas em Galileia. E ele volta para Nazaré. Teríamos que dizer assim, agora Nazaré vai ser elevada, porque Jesus, o rei, está ali. O pessoal conhece ele, a liberdade. Eles aprenderão as coisas mais profundas do reino do céu. Eles tropeçam na intimidade que tinham com Jesus. E não somente os religiosos, até a sua própria família achou que ele estava sem juízo, porque ele não parava nem para descansar. Queridos, sabe o que aconteceu? Jesus ainda fez um alerta para eles, dizendo assim, olha, vocês vão falar para mim, médico, cura-te a ti mesmo, que era uma expressão judaica, né? Para dizer, faz por você mesmo o que você faz pelos outros. Isso na pena de Mateus. Na pena de Lucas, escreveu outro ensinamento de Jesus que ele fez na mesma ocasião. Jesus disse para eles assim, olha, vocês se lembram que quando Elias orou e o céu fechou e não choveu por 3 anos e meio, ele precisava ser alimentado e ele foi enviado para uma viúva de Tiro e Sidom. E tinha muitas viúvas em Israel. Olha só, Jesus buscando coisa velha. Ele está ensinando ali naqueles dias. Aquele comportamento deles de não darem importância à intimidade, tropeçarem na aproximação. Acostumaram. Como muita gente acostumou com o vocabulário evangélico, acostumou com Bíblia, acostumou com igreja. E essa aproximação da coisa santa levaram eles a banalizar. Por isso no culto celular, por isso cantando e mascando chiclete, por isso roupas sensuais na igreja, por isso a banalização das coisas espirituais. Eles acostumaram com a coisa santa. Aí Jesus busca uma coisa velha. Falou, vocês lembram que o céu fechou por 3 anos e meio pela oração de Elias? E Deus precisava alimentar Elias e ele não enviou ele a nenhuma viúva de Israel. Ele enviou para a viúva de Sarepta, a de Tiro e Sidom. Ela era sidonita. Ela era gentia. Verdade. Mas foi o único fato. Jesus lembrou de outro. Falou, vocês se lembram que Eliseu, ele não purificou nenhum leproso em Israel. Israel estava cheio de leproso, mas ele purificou o Naamã, que era Ciro. Por quê? Porque existia fé nos profetas do reino, fora do reino, enquanto tinha gente ali do lado do rei, só porque conhecia a mãe. Mas eles não entendiam de reino do céu. Eles não entendiam que Maria, ela foi mãe de Jesus por um tempo. Eles não eram versados. Eles entendiam tudo como se entende no paganismo. Eles não tinham esse conhecimento de que reino dos céus é diferente do reino dos religiosos, do reino do mundo, do reino das trevas. Por isso eles entendiam tudo diferente e ficavam no escuro quando o assunto era reino dos céus. E Jesus disse, então, o leproso que Eliseu purificou, nem judeu ele era. E olha, não é porque Israel não tinha leproso, não. Tanto é que Jesus vai encontrar e curar um monte deles. Sempre teve leproso lá. Naquela época, era muito comum. Ouvindo isso, em vez de se arrependerem e abrir os olhos e falar,
Verdade, como que a gente não viu isso? Como que a gente está desprezando o rei, que é o Deus humanizado, que veio morar na nossa pequena Nazaré? A gente tem o privilégio de conhecer a virtuosa Maria, o seu irmão Tiago. Não tropeçaram nisso, arderam em ira, expulsaram da sinagoga, expulsaram da cidade, levaram para o pico da colina, onde a cidade estava edificada, com a intenção de precipitá-lo, de matá-lo. Só não fizeram porque, pelo poder de Deus, ele atravessou no meio deles e eles não conseguiram tocar nele. Não era a hora. Então ele não permitiu. Quando Jesus pergunta, vocês estão entendendo todas estas coisas? O privilégio para os discípulos, para os 12, dizer sim, Senhor, a gente está entendendo. Nós teríamos que responder hoje também, sim, Senhor, a gente está entendendo. Olha o que está acontecendo. É o reino dos céus. A semente não cai em todo o coração e produz 100%. Não. Isso acontece só na religião. Na religião, eles vão dizer que todos que estão lá estão salvos. Mas na realidade, não, tem coração que a palavra cai e o passarinho vem e come a semente e leva embora. Ele está dizendo que ela não vai nem produzir nada. A pessoa vai ouvir e ela vai esquecer completamente. Ele vai ser roubado da mente dela. Quem faz isso? Jesus interpretou dizendo, o diabo faz isso. Ele tira a semente da pessoa, para que ela não produza. Isso acontece com todos? Não. Tem gente que vai se emocionar no momento, mas depois vai vir as dificuldades, que é os espinhos, depois vai vir as riquezas, que são as pedras, e as dificuldades é as pedras, não tem raiz profunda, vem as dificuldades e ele desiste. O outro não tem pedra, cresceu, ficou grande, mas cresceu os espinhos também. É os cuidados do mundo, as riquezas do mundo, cresce junto e sufoca. Então não salvou ninguém? Ele falou, não, teve um grupo que caiu em boa terra. Esse produziu. Queridos, uns fora demais para acreditar, outros próximos demais para crer. Foram aceitos, foram inclusos, estavam no plano. Aquilo que deveria ser motivo de júbilo, de alegria, de gratidão, se tornou motivo de banalização. Muito comum isso no meio religioso. Nós nos acostumamos com o culto e às vezes é normal a gente fazer coisas que não poderia ser feita num culto. No reino dos céus não é permitido. A gente oferece um culto a Deus que, como acontecia no Antigo Testamento, disse Deus, oferece ao teu príncipe. Dá ao teu patrão, ao teu chefe, ao teu governo, a reverência que você dá a Deus e vê o que acontece. Se a resposta falar, não, a Deus é maior, então nós estamos no caminho certo. A Deus a gente dá aquilo que a gente só dá a Deus e mais ninguém. Amém, queridos? Todo escriba versado, ou seja, nós precisamos, nós temos o dever, nós temos essa missão de sermos entendidos de reino dos céus. Quando o assunto for reino dos céus, nós precisamos saber do que se trata. Quando começou, como é que ele está acontecendo, como é que ele se desenrola, como é que ele termina, quem está dentro e quem está fora, quais são os seus termos. Jesus disse, vocês não sabem quem é por nós e quem é contra nós? Falou, quem é por nós não é contra, quem conosco ajunta não espalha. Porque eles estavam tão perdidos, como acontece nos dias de hoje, que eles se matavam entre si dentro do reino, enquanto que o inimigo prosperava contra eles. Abriam fogo amigo, por interesses religiosos, pessoais, por vaidades, por ganância. E Jesus queria que eles tivessem isso bem definido. Você tem que saber quem que é inimigo e quem que é amigo. O amigo não é quem você pensa que é amigo. Não é aquele que é seu amigo. Não. Tem a ver com o rei. Onde é que nasceu a origem de amigo e inimigo? Foi entre Deus e o diabo. É do ponto de vista de Deus, não é do ponto de vista da religião nossa. Os nossos inimigos são diferentes da gente. Não, não tem nada com a gente, nem comigo, nem com você. Se eu perguntar numa guerra, quem que é o certo, quem que é o errado? Depende de que lado você tiver. Escolha um lado que eu te falo quem que é teu inimigo. Se você não escolher um lado, não tem como saber. Quem é amigo, quem é inimigo? Escolha um lado.
Escolhi um lado de Deus. Eu estou no reino dos céus, o rei é Jesus, Deus o enviou, Deus é o Senhor deste reino. Quem é inimigo? Do ponto de vista de Deus. Não é do meu, nem da minha religião, nem de nós, juntos. Do ponto de vista de Deus. Quando ele se colocou contra Deus, ele se tornou inimigo de Deus. Quem é o amigo? O amigo é Deus. Jesus disse, eu sou o amigo verdadeiro. Então, o amigo é Deus. Se coloca do ponto de vista de Deus, quem é inimigo de Deus é inimigo seu. Quem é amigo de Deus é amigo seu. Agora, nós nos perdemos, porque as religiões elas não se olham do ponto de vista de Deus, elas se olham do ponto de vista delas. Cada uma tem o seu ponto de vista. Cada uma tem a sua visão. E quando tem mais de uma visão, isso chama-se divisão. A visão nossa é uma só, de Jesus. É da Bíblia, é do reino. Isso é ser entendido no reino dos céus. Todos nós levamos uma vantagem em relação àqueles que se desinteressam em aprender, que não gostam de aprender. Então, eles acabam ficando ignorantes em reino dos céus e acabam se tornando especialistas em reinos da terra, em coisas do mundo. E isso vai levando eles para longe do reino dos céus. Só que o reino dos céus é um lugar que todos sonham um dia estar lá, quando ele estiver nos céus. Só que não tem como entrar no reino dos céus nos céus. O reino dos céus abriu suas portas na terra e ela fecha suas portas na terra. Quando o reino dos céus for para os céus, ninguém mais entra nele. A porta dele está aberta agora, é aqui. Jesus disse, tudo isso que está acontecendo nas parábolas é reino dos céus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Não é pecado você aprender de tudo que se ensina nesse mundo. Não é pecado você ser versado em esporte, em cultura, em conhecimento, em ciência. No reino dos céus não diz que isso é pecado. Pecado é nós não nos interessarmos pelo reino dos céus. Isso traz um prejuízo enorme para a vida. Por isso nós ouvimos a última mensagem aqui, sede sempre firmes, abundantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Que o reino dos céus possa despertar o nosso coração, despertar o nosso interesse, nos atrair, que a gente possa encontrar prazer, alegria em vivê-lo, em praticá-lo, mesmo sabendo que ele é cheio de problemas. Jesus disse, tudo isso que vocês estão vivendo é reino dos céus. É o reino dos céus na terra, é assim mesmo. Ele vai ser diferente nos céus, mas na terra é isso daí. É o que vocês estão vivendo no dia a dia. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado a Deus por cada pessoa chamada pelo teu Espírito, convocada para estar aqui, para oferecer a ti, ó Deus, o seu culto. Tu és o único, ó Deus, que é digno de culto. Nós sabemos disso. E viemos aqui com esse intento, com esse desejo, de cada um oferecer a ti, ó Deus, o seu culto pessoal. Seu louvor, sua adoração, sacrifício dos seus lábios. Oferecermos a ti também, ó Deus, o nosso coração aberto, a nossa reverência, para entendermos e aprendermos com a tua palavra, com o teu Espírito, as coisas relacionadas ao teu reino. Nós amamos isso, Senhor, nós nos interessamos por isso, nós queremos a nossa presença que testifica, ó Deus, o nosso interesse nas coisas do reino dos céus. Por isso eu te peço, ó Pai, tira toda e qualquer barreira, toda e qualquer limitação, toda e qualquer dificuldade humana, que elas sejam vencidas e que o teu Espírito Santo venha fazer o teu reino crescer dentro de nós, iluminando ele na nossa vida, nos dando alegria, Pai, de vivê-lo na tua presença. Pai, é no nome de Jesus, que o reino do mundo, que o reino da carne, que o reino dos homens, eles possam diminuir em nós e que o teu Espírito Santo faça crescer em nós o teu reino, a tua glória, o teu querer, a tua vontade, a tua verdade dentro de nós, para que o teu nome seja glorificado. Também, ó Deus, na tua casa é onde a gente vem para invocar as tuas bênçãos.
O Senhor nos ensinou, ó Deus, a buscar, a pedir, a bater, sem nunca esmorecer. Portanto, olha, ó Deus, para a necessidade de cada um, aquele que precisa de ser liberto, aquele que precisa de ser curado, aquele que precisa de ser confortado, alegrado, socorrido, atendido. Tu és o grande eu sou. O Senhor sabe da nossa necessidade antes de nós a termos, ó Deus. E nós colocamos em Ti os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa esperança. Tu és o nosso Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, neste momento, opera no nosso meio o Teu querer, os Teus milagres, com o Teu poder, que Ele venha fluir abundantemente no meio do Teu povo. Porque Tu és um Deus que faz grandes coisas no Teu reino. No Teu reino, ó Deus, os milagres acontecem. No Teu reino, ó Deus, coisas maravilhosas acontecem todo o tempo. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nós Te pedimos a Tua bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Ore comigo dizendo: Deus, me ajude a encontrar prazer, a ter interesse, paladar, alegria nas coisas do reino dos céus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.